Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Conceitualize. Sou a professora Cristiana, coordenadora do curso de Design de Animação aqui da Uninter, e sou com essa mesa aqui linda, maravilhosa, composta pelo professor Sidney, que é o responsável, pelo egressos e central de carreiras. Obrigada, professor. Pela professora Elisa, nossa companheira de toda hora, coordenadora do curso de Games. Professor Paulo, nosso tutor do curso de Animação e Games. E sejam todos, então, sintam-se bem recebidos, estamos muito felizes por vocês estarem aqui. E eu quero já começar a nossa conversa, porque eu já estou aqui me enrolando toda, eu quero começar a nossa conversa contando para vocês alguns números que eu vi semana passada sobre o mercado de animação no Brasil e do mundo. Porque a gente pensa, animação, filminho, série, desenho animado. Então, só vejam os seguintes números. Foi feito um relatório, a contribuição econômica, minha cola, pessoal, a contribuição econômica da indústria audiovisual do Brasil em 2019. Por que 2019? Porque foi o ano pré-pandemia, Então, o ano de referência para os anos seguintes, pela Motion Picture Association. E disse nesse relatório que o Brasil gerou 24 bilhões de reais no PIB interno só com o setor de audiovisual, 24 bilhões. Isso diretamente, onde a animação faz parte. E que os impactos indiretos induzidos do audiovisual, estão em torno de 56 bilhões de reais e envolveram mais de 657 mil empregos. Só o audiovisual no ano de 2019, pré-pandemia. Daí, quando a gente pega um outro estudo que fala do pós-pandemia, o que acontece? Então, a pesquisa global de entretenimento e mídia diz que agora, em 2023, o mundo vai ter uma recuperação de todos os dados, números de audiovisual de 2019, mas no Brasil isso vai acontecer em 2025, 2026. O boom de filmes, por exemplo. Mas para fazer filme tem que ter pré-produção, professor Paulo? Começa agora para lançar em 2026. E um outro dado bem interessante é do relatório de mercado de animação e efeitos especiais feito pela Mordor Intelligence para 2023-2028. Eles estão dizendo que os investimentos em animação, especificamente, e em efeitos especiais, tendem a ter um retorno financeiro de mais de 11% ao ano, o que é um número bastante considerável para o setor, dentro da economia que nós estamos, isso em aspectos globais, o mundo, O mundo todo está investindo em animação, está investindo em efeitos especiais de uma forma cada vez mais crescente. E esse relatório fala, de várias situações. Os consumidores são mais exigentes, estamos sim, vai pegar um filme um filme com uma animação ruim, com um efeito especial ruim, todo mundo já critica. Nós estamos usando animações e efeitos especiais em filmes, em séries, em joguinhos, em propaganda, em marketing. Então, está tendo muito consumo de animação e audiovisual e a tendência é só crescer. Ou seja, o mercado está aquecido, está bom e vai melhorar. E por isso o nosso tema de hoje, do Conceitualize. Como que está o mercado de trabalho, como que a gente ingressa no mercado de trabalho, quais são as portas de entrada para os nossos alunos e egressos a esse setor que está tão bom. Muito bem. Professor, me diga, como você vê toda essa questão desse boom? Você percebe isso na parte de egressos e central de carreiras? Você percebe que realmente as coisas estão melhores no ano de 2023, que estão crescendo? Qual a sua percepção? Então, professor, a gente, dentro da área de carreiras e a própria área de egressos, primeiro a gente faz um trabalho direto com as coordenações de curso para entender o perfil desse egresso. Quando a gente entende o perfil do egresso, nós fazemos um trabalho que a gente chama de logística reversa, que é ir até o mercado para tentar entender o que este mercado está absorvendo. Se está dentro daquilo que nós, enquanto fornecedores de mão de obra, curso na especialização, aqui falando da área de designers, se de fato nós estamos colocando no mercado profissionais qualificados. E aí, quando a gente
pega os nossos cursos de design aqui do Centro Universitário, sim, a gente tem feito a entrega e está tendo a demanda da mão de obra para com os nossos alunos, porque são alunos que saem qualificados. Mas só o referencial no curso, eu me formei na Uninter em design de animação, design de games, tem design de interiores, enfim, são várias habilidades, me qualifica para o mercado? Não. Porque hoje a gente fala em competências e habilidades. Quais são as habilidades que você desenvolve no seu curso, além do seu processo de formação? Aí, respondendo a sua pergunta, o mercado está aquecido, mas a mão de obra ela tem que ser especializada. Uhum. Por que a gente fala isso? Hoje nós temos uma área dentro da central de carreira que nós buscamos muito entender quais os cenários. E então o aluno entra lá, central de carreiras, @ central de carreiras, ele tem uma parte que é quem emprega, no caso, as empresas, e a parte do aluno. E o aluno se cadastrando, ele faz a busca, né? Faz a busca por geolocalização. Aqui, por exemplo, nós não oferecemos curso de design só em Curitiba. Nossa formação é EAD a nível nacional e internacional. E aí a gente percebe um grande parceiro nosso na área de empregabilidade, que é a Nube, né? A Nube hoje, o número de ofertas que ele estava represado no ano, aí conforme os seus números no ano 2019, a partir de 2021 começou a ter uma demanda num outro formato, porque antes aí está aqui o professor Paulo, vocês que estão lá fazendo as tutorias todo dia, você percebe, porque antes você só tinha aquela mão de obra, que falar um pouquinho aqui do estagiário, aquele estagiário que tinha a obrigatoriedade de 4 ou de 6 horas, ele tinha que estar lá dentro da organização. E hoje muitas empresas estão contratando essa mão de obra na modalidade home office, coisa que a gente não tinha. Como é que você... o estagiário vai... E a gente está falando de estagiário, mas quando você fala de fato na empregabilidade, também hoje tem aí uma média de 25% a 28% que estão trabalhando na modalidade home office. Porque a gente está falando de um processo de criação, você está falando de um processo de ambiente acolhedor, aquela coisa. Não que as empresas não tenham isso, mas conseguiu-se, no período de pandemia, verificar que este profissional ele é tão ou mais produtivo no seu ambiente de home office. Então, as oportunidades estão aí, mas aí vou pegar um gancho dos bastidores, que a professora falou, eu gosto do bastidor. A professora falou assim, de uma egressa sua, porque quando a gente fala competências e habilidades, você tem... eu sou um designer, e aí nós temos aqui um especialista na área de games que vai validar se eu estou errado. Além da sua formação, quando eu falo competência, por exemplo, um segundo idioma, é fundamental na área de design. Uhum. Hoje a pessoa que não tem familiaridade com o espanhol, porque hoje você tem grandes produções espanholas, você tem grandes produções, enfim, o mercado latino produz muito isso, México, por exemplo, e a língua inglesa é fundamental. Então, assim, eu sou do curso de design, eu estou fazendo o curso... E quais são essas competências? A gente fala hoje de soft skill, hard skills, mas antes era o chá. Competência, habilidades e atitude. Uhum. Hoje é soft e hard skills, amanhã já foi chave. Então, a gente tem que entender que a gente tem que estar... Nós, enquanto professores, estamos fazendo o nosso papel. Mas e você, aluno? Quais as habilidades que você está criando para o seu processo de formação? Só o que nós ensinamos aqui, o mercado de trabalho, te garante, mas se você quer ser um profissional qualificado, desenvolver carreira, você vai ter que correr atrás. Correr atrás. O que lembra muito disso, né, professor Paulo? Como ir além, né? Como se distinguir nesse universo de possibilidades, de designers, né? Que tem como se distinguir e como aproveitar melhor as oportunidades de estudo para o mercado de trabalho. Acho que o que o professor falou ali é perfeito ali, porque eu até penso assim que, eu não sei se tem um termo específico, mas acho que uma das dificuldades que eu mais percebo nos alunos, assim, é a falta de compreensão da realidade que cerca ele, né?
Porque ele fala assim, vamos lá, pensar em animação, em games. Eu quero trabalhar na Disney, eu quero trabalhar na Sony, Santa Mônica. Eles sempre pensam alto. Não estou dizendo que a pessoa não pode ter esse sonho, não pode acreditar nisso. Mas às vezes ela não vê ao redor dela ali, que de repente tem um edital numa prefeitura, de repente tem um trabalho. Por exemplo, a animação mesmo, rede social tem muita demanda, por exemplo, para trabalhar animação, porque queira ou não queira, imagine você abre ali um post de Instagram, Facebook, qualquer coisa assim, um post estático, um post que é animado, que tem interação ali. É lógico que as empresas, publicidade, marketing, vão falar assim, eu quero esse daqui que salta aos olhos, né? Então, eu acho que o que o professor falou, essa soft skill, não é só você saber fazer isso, mas você também tem noção de que você tem que conseguir ver a realidade e saber que, às vezes, o caminho da tua profissão não vai ser exatamente aquele que você sonhou. Você não vai terminar a universidade e, a partir de você terminar ali, você já vai lá fazer o próximo Toy Story, você já é o diretor da Disney Pixar lá. Não é assim. Às vezes, você tem outros caminhos, tem outros projetos que você pode encontrar, né? Até tem uma história um pouco pessoal, assim, que eu acho que vai exemplificar mais ou menos o que eu quero dizer. Eu tenho um sobrinho que quer ser jogador de futebol, né? É bem pequenininho, assim, né? Aí ele torce para um time e daí, papo vem, papo vai, a gente comentou, e se você jogasse no rival? Aí ele ficou meio assim, eu não jogaria no rival, não sei o quê. Aí eu falei, não, cara, você tem que ir lá e tem que suar a camisa ali, vai ser teu time a partir disso, e você vai... Não era o que você esperava, mas você vai lá, você vai se realizar, você vai se sentir muito bem fazendo isso, né? Eu acho que às vezes os alunos, assim, eles têm essa barreira de esperar, você vê muito, eu acho até legal, né? Você se motiva, né? Eu quero trabalhar com coisas tão grandiosas, gigantescas, e tem às vezes a pouca percepção de que você pode chegar lá, mas esses trabalhos grandiosos e gigantescos também demandam uma equipe, né? Bem grande, né? Não é só você sozinho que vai fazer, e você, para fazer parte dessa equipe, né, que a gente até vai comentar depois, você tem que ter um bom portfólio, bons contatos também, né? Porque às vezes a gente acha que a universidade e o mercado de trabalho é só você ir lá trabalhar, não olha para ninguém, não fala com ninguém, não conversa com ninguém. E quando na verdade é tão importante quanto os conteúdos você conseguir ser uma peça, né? Mesmo à distância, mesmo você trabalhando de casa, você tem que ser uma pessoa acessível para conversar com as pessoas e solucionar problemas, né? E eu acho que o principal, né, que até o professor comentou ali, é você ter essa habilidade de saber, olha, eu preciso de um inglês, eu preciso... Porque esse mercado, ele tem também, dentro da empresa, mas ele também tem esse lado do aspecto meio freelance, né? Então, às vezes você tem uma oportunidade de uma empresa que nem é no Brasil ali, como é que você vai se comunicar com eles, né? Você tem que se comunicar e tem que se comunicar bem, né? Você não pode... E queira ou não queira, se a empresa for de um país que não fale inglês, mas seja de um país que fale outra língua, provavelmente eles vão tentar conversar com você em inglês, né? Vai ser aquela conversa meio engraçada, né? De alguém não nativo em inglês falando com outra pessoa que não é nativa em inglês e tentando combinar, mas tem que saber, né? Mas sabe que eu achei importantíssimo o que o professor falou, né? De o aluno correr atrás. Porque, assim, eu pensando, né? Quando eu era estudante... E quando eu entrei no mercado, lógico, a universidade me deu a base, mas depende muito mais do aluno, né? Tá sempre correndo atrás, se aperfeiçoando, por quê? Principalmente, né, se a gente pensar ali na área de animação, games, que sempre estão surgindo ferramentas novas, e lógico que a gente não aprende tudo na universidade. A universidade vai dar o caminho, né, que você vai ter que percorrer, conhecer, né, essas primeiras ferramentas. E daí tem que ir atrás, né? Tipo, eu tenho que conhecer um pouco mais dos softwares, eu tenho que conhecer um pouquinho mais de outras línguas, porque se a gente pensar assim, games, né, aqui no Brasil, a gente tem produções, né? Mas o mercado mesmo vai acontecer lá no Canadá, vai acontecer na Índia, vai acontecer nos Estados Unidos. Então, conhecer principalmente ali, né? O professor falou, se for aqui o Mercosul, a gente tem o espanhol. Se a gente for, né, Canadá, mesmo Índia, né? Vai falar o inglês, que é ali a língua que vai predominar, né? Então, assim, tem que conhecer pelo menos o básico, né, e ir se aperfeiçoando, porque vai exigir
É isso. E é muito comum, né, professora, a gente ter pessoas, designers, né, que vão trabalhar aqui no Brasil, mas a produtora fica lá no Canadá, né? E assim... Subcontratação. Então, assim, né? isso é muito comum acontecer, porque as equipes são realmente muito grandes, né? Para fazer, por exemplo, uma animação, 2, 3, dependendo, né, da animação que for, se for um filme, vai levar anos para ser feito. Se for um game, vai levar muito tempo para ser feito. Então, assim, a equipe é muito grande e o aluno, ele tem que se preparar. Quero trabalhar lá numa grande produtora, né? Ou fazer uma animação, uma super animação, né? Uma Pixar. Enfim, ele tem que se preparar, e esse se preparar, por exemplo, é começar com um estágio, fazendo animaçõezinhas, né? Para web, né? Fazendo... Animações de Animações curtas. Então, ok. Animações de curta duração, 30 segundos. Isso, né? Para quem faz animação sabe que dá bastante trabalho, né? Mas tem que começar por aí, né? Ninguém, a gente pode pensar assim, até nos grandes atores, atrizes, cantores, ninguém começou lá, que nem a Madonna no auge da sua carreira. Me ajudem, eu sou do tempo ainda. Então, tem que começar, né, lá de baixo, tem que, né, uma hora. a professora falando do tempo do EPA, né, da sua época de estudante, né, eu lembrando da minha época, né, fiz curso técnico em design e, lógico, queria fazer meu estágio, queria ir para o mercado. Aqui Curitiba já era um ovo, né, então a gente tinha que tentar. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre vai com aquela insegurança, né? Como eu faço, o que eu faço, como que eu me porto, querendo ou não, isso não mudou, claro. Tem soft skills, hard skills novas? Tem. Mas a gente precisa sempre ter uma postura confiante. Eu acho que a confiança, sem ir para a arrogância, não sei, professor, se você concorda comigo, uma confiança saudável no seu potencial, sem ser arrogante, é uma atitude interessante numa entrevista de emprego, não é? É porque o professor colocou muito bem aí a questão dos portfólios. Então, eu acho que a gente sempre fala assim, a gente fala da formação continuada, né? Formação continuada. Formação continuada é o processo na construção da sua carreira. O fato de estar vindo para um curso de design e quando a gente coloca, o professor falou assim, a questão, então você já tem um cenário, né? Você tem um cenário que é um mercado que você vislumbra um status, mas você tem que construir essa carreira. E aí quando o professor traz a questão da empregabilidade na modalidade de freelance, isso também é um modelo de currículo. Porque um freelance, qual é o processo de freelance? Hoje você está fazendo um freelance numa empresa para a Índia, amanhã você está fazendo um freelance para uma empresa no Canadá, então você vai construindo, e esse processo de criação, aí vai, tipo assim, eu estou num processo, como a professora, o aluno ou aquele estagiário, ele tem que ter a humildade que isso é construído no processo da sua carreira. Ninguém chega... nós estamos falando aqui, a professora falou de um número e eu fui dar uma olhadinha lá, por exemplo, a criação do design. Hoje nós temos mais de 30 mil empresas de publicidade no Brasil. Quantas mãos de obras pode ser, porque, uma coisa é você pensar, você falou ali do seu sobrinho, porque a gente não está aqui desanimando nenhum dos alunos, mas você tem grandes processos de carreira, mas você tem mão de obra de carreira, porque às vezes a gente está falando aqui no mercado internacional, mas quantas mão de obra, quantos criadores, quantos designs são precisos para suprir o mercado interno? Então a gente tem uma mão de obra hoje, aí lá no início da sua fala, tem muita vaga de emprego. Tem. Nós temos hoje muitas oportunidades. Só que existem alguns perfis que eles são básicos, né? Fala inglês, tem portfólio, já tem uma experiência, tá? Porque a gente está falando aqui de um processo de estágio, mas nós temos um processo na faculdade que é lindo, que são as vagas disponibilizadas para o processo de trainee. Porque estágio ele varia no Brasil hoje de uma média de R$ 1.200 a R$ 1.500. Não vai fugir muito disso, é o que está... na engenharia é um pouquinho diferente, na educação é dessa mesma. Mas quando este aluno
que hoje, se você entrar lá em porque os processos de trainee eles acontecem no mês de outubro e no começo do ano as empresas fazem essas ofertas. Grandes produtoras, grandes organizações, elas têm um processo aí de disponibilidade de vaga para trainee na área de design. Mas o design que vai entender todo o processo de uma produtora. E aí é um outro formato, é o cara que já entra ganhando ali seus R$4.000, que ele já começa, por exemplo, o trainee design já é um processo de construção de carreira, com humildade, como a professora colocou. Tem que ter humildade aí para entender todos esses processos. E uma segurança interna, né? Sim. Eu não sei, mas eu consigo, ou eu sei e eu faço, ou eu não sei, mas vou aprender, né? Que é aquela... E hoje você tem aí, por exemplo, eu vejo muito a questão das tutorias, que para mim são um centro de excelência, que o aluno não fica na dúvida. Sabe, se o aluno tem dúvida, ele manda uma tutoria. E isso é respondido, isso é atualizado. E as tutorias são muito atualizadas com as informações. Não sei, tô na empresa, tô com uma dificuldade aqui, não sei o que. Vou mandar para o meu tutor como é que eu resolvo esse troço aqui. Então, é uma parceria. Esse momento é a construção. Esse momento, eu sempre digo assim, as maiores joias que uma instituição uma instituição de ensino pode ter são os nossos alunos. Mas você não constrói joias se não ter lapidadores. Então, os nossos professores são os grandes lapidadores dessa joia. Vocês é que constroem o profissional. É clichê, mas assim, o mundo só vai melhorar através da educação. A mão de obra só é qualificada através da educação. Mas na faculdade estou vendo. Pode ser que você não use isso hoje. Mas se você está lá, é um design de games, né, professor? Tudo que está lá foi construído com base, tem um perfil do egresso que é desenhado, porque tem uma análise mercadológica, não existe coisa que não esteja lá, porque em algum momento na sua profissão você vai usar aquilo que a grade curricular. Então, acho que tem que explorar mais, né, essas grades curriculares e se aprofundar dentro dos estudos. Tá certo. Pois é, a gente vê, né, a gente brinca que estamos há anos no design, né, Elisa? Sempre vem a mesma história, né? Como eu mostro o meu trabalho, né? Porque assim, o currículo, ele tem ali alguns dados principais, tem, né, informações, hard skills, tem os currículos têm um formato. Mas em design tem muito o que eu sei fazer, né? Como eu faço, que são os nossos portfólios. Professor Paulo, como que são esses portfólios? O que mudou hoje? Primeiro, da sua época de estudante para hoje, mudou o tipo de portfólio? E o que é hoje o portfólio? Então tá. O portfólio, né, googlando, né, o Wikipédia da vida, ele vai dizer que é uma coleção de trabalhos, né? Você vai colocar ali os seus melhores trabalhos ali, né? O que eu tinha na universidade era muito ter o portfólio em físico também, né? Para você mostrar, às vezes você ia numa entrevista de emprego, você trazia ele impresso lá e mostrava lá as coisas que você sabia fazer. Hoje ele é muito mais digital, né? Tem sites, né? O Behance, o ArtStation, que eles têm essa capacidade de expor o trabalho, né? Eu acho que o importante, assim, no portfólio, que eu vejo que o pessoal mais gosta, é o fator do profissional mostrar o processo dele, né? Por isso que, às vezes, eu comento muito e observo também, isso é uma dificuldade em vários alunos também, que é entender a importância da metodologia, né? Você saber ali que tem uma etapa ali. Porque você vê que as empresas, e todo mundo gosta, na verdade, até você com as pessoas como público geral olham, vê o processo de alguma coisa e falam, nossa, olha que legal como foi feito isso. Você consegue cativar, né? Então, eu acho que no portfólio, né, essa coleção de trabalhos tem que estar os seus melhores, quando possível, né? E você, se for possível, conseguir colocar ele de uma forma que você mostre como você produziu ele, né? Não é, como é que eu posso dizer? Não é que tem gente que pensa assim, eu estou mostrando o truque do mágico aqui. Na verdade, não. Na verdade, você está mostrando como você produziu aquilo, como é interessante o teu método de trabalho. E eu vejo que não só as pessoas, mas as empresas acham interessante isso, né? Elas podem ver ou não, acho que esse processo que ele segue aqui casa muito com o nosso processo também, é muito interessante. Ele entende como funciona esse processo, ele não só jogou as ideias aqui, ele teve realmente alguma coisa assim, né? Eu acho que o importante é isso. O que eu vejo de dificuldade também, e isso eu sinto que também, eu demorei para descobrir isso também,
é que você entra nesse site, esse portfólio, você vai entrar lá, vai estar os caras lá que trabalham em Pixar, vai estar os caras que trabalham nas grandes empresas de jogos, e você vai falar assim, eu não vou colocar meu trabalhinho aqui, né? Olha, pessoas... Professor, eu fiquei curioso, porque hoje a gente na Central de Carreira, se eu estiver falando muito aqui, vocês me cortem, hein? Nosso convidado de honra. Porque hoje a gente tem lá o papel o aluno cadastra seu currículo lá, conta as suas habilidades, onde está estudando, enfim, o que está fazendo, qualificação. Mas hoje já algumas empresas já solicitam o vídeo currículo, né? Então você tem que gravar um vídeo, tem que ser no mínimo de 1 minuto, no máximo 4 minutos. Pode ser criado dentro desse vídeo currículo um link, por exemplo, que tem lá que vai... esse é meu vídeo currículo e se você quiser conhecer meu portfólio, clica aqui. Isso é possível? Perfeitamente possível. Olha que legal isso. Ou você pode colocar um campo portfólio também na sua... que hoje tem tanta possibilidade, você pode colocar um campo, você pode colocar um código QR, tanta coisa assim, né? Eu acho que é interessante mesmo. Porque essa apresentação é muito importante nesse momento. Sim. E esse portfólio, na apresentação, por exemplo, na hora de buscar o mercado de trabalho, ele tem que ser... Qual que é a média de tempo de apresentação no portfólio aí? Olha, o portfólio, na verdade, geralmente o pessoal usa uma página estática, assim, como se fosse uma apresentação, assim, às vezes uma lâmina só, assim, que vai mostrando o primeiro processo do desenho, depois como é que ele foi fazendo e... Às vezes, dependendo, assim, em 3D eu vejo muito que tem até dá uma recomendação de site, tem um site chamado Sketchfab, que ele deixa teu modelo 3D, né, online, se você quiser, você coloca no Behance, e a pessoa pode girar o teu bonequinho e ver como é que ele ficou, é muito interessante, né, chama atenção, né, mais do que ver a fotinho ali. E geralmente são essas lâminas, né, então daí o link, daí a pessoa acho que gasta o tempo que ela achar interessante ali nos projetos ali, né. Porque o portfólio, falando em design de animação, né, ele pode ser tanto essas lâminas estáticas, né, design de personagem. Então, eu mostro o processo da produção do primeiro rascunho, né, draft do personagem e ele pronto, modelado. Então, são coisas estáticas. Posso ter ele tridimensional, o próprio videozinho, se for um personagem 3D circulando, mas eu posso ter um vídeo, né? Então, o formato de portfólio, ele pode ter várias extensões, né? Várias mídias como portfólio. Não é apenas... Antigamente, não. Como o professor Paulo falou, nós tínhamos realmente um impresso em A3, né? Um caderno de desenhos e situações impressas e levava e mostrava. Hoje não, né? Hoje, com as mídias que nós temos, tanto o vídeo do aluno se apresentando é algo que a gente já treina no curso, né? A gente já treina no nosso curso, o aluno criar o seu vídeo e se apresentar. Isso é muito importante. Isso daí, você já sai na frente com esse processo, porque esse modelo de aluno hoje mandar para as organizações é aquilo que eu falo assim, a gente fazendo, quando a gente vai conversar com as empresas de RH, elas já estão descartando a apresentação em papel. Não, nós só aceitamos aqui uma apresentação por vídeo. Só que aí tem a logística reversa também, que eu gosto sempre de dizer assim, nós estamos falando do aluno aqui que está buscando este mercado de trabalho, mas tem uma coisa muito importante que é fundamental na hora de você participar de um processo de seleção. Aqui nós estamos dizendo o que você tem que fazer para se apresentar. Mas o que é bacana hoje, que eu sempre valorizo isso, quando você for participar de um processo de seleção, fez o seu vídeo, montou todo o seu portfólio, mas o importante é você também estudar a organização que você vai trabalhar, o que você está pretendendo trabalhar. Porque muitas vezes, hoje, as empresas de RH, e o que você conhece da nossa empresa? Onde você ouviu falar da nossa empresa? Então, essas pegadinhas hoje, elas estão... Não é pegadinhas, é de fato para você entender. Você está... aí que eu falo assim, a construção da carreira, né, professora? Você está vindo para essa organização por causa dessa vaga ou porque você quer construir uma carreira? E se você quer construir uma carreira, como é que você vê a nossa organização? Eu não sei qual empresa. Eu vim aqui porque eu vi um anúncio. Eu caí de paraquedas aqui, né, professor? Eu nem sei o que é isso. Imagina só, você vai fazer uma entrevista de emprego com uma Pixar, né, e vai mostrar como teu portfólio, os teus desenhos de anime.
não vai dar muito certo. São linguagens gráficas diferentes, certo? Sim, sim. São linguagens gráficas diferentes. Então, também tem isso. Conhecer a empresa no sentido, falando em design, né? Também qual é a linguagem gráfica daquela empresa, qual é a proposta daquela estúdio, ou a proposta daquela empresa de animação, o que ela traz como referências. Porque também existe uma acomodação, né? Não é criar personas, mas você precisa também ter uma acomodação, né, Elisa? Sim, porque, ó, por exemplo, vou me candidatar para uma determinada vaga. Eu tenho que, lógico, pesquisar quem é essa empresa e eu vou montar o meu portfólio conforme as necessidades ou o que a empresa espera de mim, né? Então, assim, tudo aquilo, porque me corrija se eu estiver errada, mas as empresas, elas não podem perder tempo, né? Muito tempo. Então, tem que ser objetivo também num portfólio, num currículo, né? Fazer um currículo extremamente longo não dá certo. Tem que ser sucinto. E daí, nesse de ser sucinto, tem que pensar o que eu vou pôr nesse portfólio, o que eu vou colocar nesse currículo que vá de encontro a essa empresa. Então, pesquisar a empresa antes, conhecer o perfil dela e também saber o que essa empresa precisa. Não adianta eu ir com um monte de material lá, de portfólio, que não interessa nem um pouco para essa empresa. Então, preparar esse portfólio é extremamente importante, como a professora também falou, né? Qual que é o perfil, né, de linguagem que eu tenho que apresentar. E uma dúvida, assim, na época que eu trabalhava com os alunos de estágio, né? Professora, o que eu coloco no meu portfólio? Só as coisas que foram para frente, por exemplo, eu fiz tal projeto que foi executado. Não, né? A gente vai colocar no portfólio o que eu sei fazer. Então, por exemplo, eu sei criar personagens. Eu posso ir lá e criar personagem da minha cabeça, o que eu quero fazer, ir lá, desenhar, fazer um cenário, fazer uma pequena animação e colocar no portfólio. Aquilo foi feito? Era um cliente? Não. Eu estou mostrando o que eu sei fazer. E isso que é o importante colocar no portfólio. Não interessa se é um projeto profissional, se é um projeto acadêmico, ou se é o que eu estou fazendo em casa, ali nas minhas horas de folga, mas eu estou mostrando, eu consigo modelar, eu consigo criar, eu faço isso, eu faço aquilo. É isso que tem que aparecer nesse portfólio que vocês vão montar, né? E daí, lógico, você tem esse material, então aproveitar todo o tempo para ir produzindo, né, o seu portfólio. E lógico, quando aparecer uma oportunidade, você vai lá e vai coletar o que é importante para aquele momento. A gente sempre fala aqui no curso para os nossos alunos, né, que eles têm essas oportunidades. Nós temos os projetos internos em design de animação, em games, eles fazem 3 projetos, 3 animações. O senhor sabe, né? Participou lá do My Design Day. E eles dizem, mas não ficou bom. Ok, não ficou bom, melhora. Melhora, não tem um problema de ser a versão 1 e a versão 2. A minha versão 1 é essa, né? Foi o meu primeiro momento com esse recurso na faculdade. Agora eu vou melhorar, vou incrementar e jogar aquilo, né, numa rede social, no portfólio. A gente sempre comenta também, né? Não tem cliente, corre atrás, faça um servicinho pro bono aí, né? Vai oferecer teu serviço para uma ONG ou para uma instituição ou para alguém, assim, um amigo que está começando, né? Tem um amigo que está começando aqui uma empresa, então deixa eu propor para ele também um serviço, não vou ganhar nada. Mas também é uma forma de construção de portfólio. Gosto muito dessa fala. Eu tenho um programa que eu falo muito a questão do momento carreira e posso garantir para vocês, nesses 2 anos que eu estou à frente disso, quando a gente começa a falar com as empresas, e aí volto a repetir, as empresas hoje, um analista ou um gerente de RH valoriza muito isso. Essa questão do processo de criação. Não só quando eu estou empregado, não. O trabalho que você está fazendo para uma ONG, hoje a gente fala muito da questão da sustentabilidade, né? Do compromisso que você tem com o meio ambiente. Você tem algum vídeo? Você participa de alguma ONG? Você gravou na sua comunidade? Eu tenho. Sabe? Isso é muito bacana. Sabe, isso é muito bacana, porque, poxa vida, é uma pessoa comprometida. Ele não está só esperando, e aí o professor entende bem de portfólio, é esse portfólio que ele criou aqui, mas
aquela creche lá na sua comunidade tem uma dificuldade para entender o processo de games, você já criou alguma coisa nessa comunidade? Então, isso tudo conta como instrumento curricular na hora do processo de empregabilidade. É isso que é importante. A gente está, né, conectado com a sociedade, né? Sim, Conectado sim. com as nossas necessidades. É claro, estamos, lógico, no mundo capitalista, o discurso não é contra, né? Existe uma oferta de emprego, existe um retorno financeiro, claro, que é normal, mas nós precisamos hoje desses retornos emocionais, né? Sociais. Muito mais hoje do que antes deles. Na nossa época não tinha muito, nossa época de estudante, né? Não tinha esse discurso, né? Não. Isso é uma coisa nova, né? Sim. Não, e assim, é extremamente importante isso que o professor comentou, né? É conhecer não só o trabalho, né, desse candidato, mas conhecer um pouquinho como é essa pessoa, porque a gente vai conseguir entender como é que essa pessoa vai se relacionar com os seus pares. E isso é importante. Por mais que ele vá trabalhar sozinho em casa, né, no home office, mas de qualquer forma ele vai fazer parte de um grupo. E fazer parte de um grupo quer dizer, você vai, né, ter que trocar informações, você vai ter que trabalhar ali de uma forma que todo mundo se entenda, né, num grupo. E isso é muito importante. Eu já trabalhei, né, já tive estagiários, né, em escritório. E já tive estagiários, assim, aquele estagiário que se via, nossa, extremamente criativo, né? Uma pessoa que consegue resolver problemas com facilidade, mas é uma pessoa que não consegue se adaptar no lugar. Dava mais trabalho como pessoa do que resolver os problemas. E a gente acabava tendo que dispensar. Por mais que a gente dissesse excelente profissional, né, trabalho impecável, mas era preferível ficar com uma pessoa que trabalhava em equipe, que tinha respeito, humildade e queria, lógico, né, sempre procurando melhorar e aprender, a gente acabava ficando com esse que ainda precisava, né, um pouquinho mais de lapidação, mas muito melhor de trabalhar. Isso é extremamente importante. E daí conhecer esse perfil, né, que não é só esse perfil do profissional, do que ele sabe fazer, mas como é que é trabalhar com essa pessoa. É extremamente importante. Eu acho que aí o professor pode me responder, porque isso é uma habilidade de soft skills, né? Como trabalhar em equipe. E aí, professor, eu acho que nesse processo, ainda no processo de design, hoje também existe uma grande pressão pela entrega, né? A partir do momento, porque é muito competitivo isso tudo, né? Se você é designer de criação, de games, não sei o quê, mas além disso tudo, existe uma pressão muito grande depois, porque você tem aí o processo de criação, você tem o processo de entrega e você tem o processo do concorrente. Então, a pessoa tem que também trabalhar sob pressão. Isso confere, professor? Sim, eu diria sim, que tem que saber que você vai ter que lidar com prazos. Acho que a maior pressão é realmente os prazos. Essa parte da concorrência, eu vou até fazer um contraponto. Às vezes a gente é condicionado a achar que a gente está concorrendo até com nossos colegas de classe, mas eu diria que nessa área de design é muito o que a professora Cristiana falou aqui. É a questão de o teu trabalho funciona para aquela questão, porque às vezes tem aquele cara ali que ele é o mago do hiperrealismo ali. O cara pega ali um modelo, meu Deus, é a realidade pura ali. Só que o teu trabalho não é aquilo. O teu trabalho você precisa de alguém que é mais caricato, alguém que faça uma coisa mais divertida. E às vezes é aquele cara ali. E às vezes eu acho que que eu vejo também, que é muito importante, e agora eu vejo da minha vida pessoal, assim, né? Que grande parte do que me ajudou na minha carreira profissional foi ter amigos, né? Foi ter pessoas que falaram assim, olha, eu não sei fazer isso, mas eu conheço o Paulo faz isso. Network. Né? Mas deixa eu falar então, Paulo, porque o Paulo está aqui também por uma indicação. E daí, eu acho que isso é extremamente importante. Sabe por que o Paulo, né, está aqui como professor? Você não vai contar. Não, mas deixa eu falar. Porque
professores do Paulo indicaram ele como um excelente aluno. Excelente TCC, Então, o melhor TCC. melhor trabalho de graduação, um excelente aluno e uma excelente pessoa. Então, veja como... Criou-se network aí nas relações. Isso é extremamente importante. É verdade. Sim. O trabalhar em equipe, eu sou sincera em falar, eu tenho minhas dificuldades em trabalho em equipe, né? A Elisa que trabalha comigo sabe, porque é tudo uma questão de acomodações, mas eu concordo com vocês, assim, em gênero, número e grau. Eu sei que quando eu estou errada nesse processo e quanto isso dificulta, né, o dia a dia de um projeto específico, de uma animação ou de um setor, né? A importância da gente trabalhar em equipe e a importância da gente perceber a necessidade do outro e não criar essas competições internas desnecessárias, né? Porque muitas vezes vem disso, né? Aquele medo da competição. Gente, o papo é ótimo, né? Adoro estar aqui com vocês, mas a gente está praticamente nos nossos minutinhos finais. Passou aqui. muito rápido. Nossos minutinhos finais. E eu vou deixar aqui para vocês darem uma pequena palavrinha antes de eu poder concluir. Professor Sidney, o que você diria, assim, rapidinho? Eu diria que, primeiramente, agradecer a professora pelo convite, todos os professores dos cursos de design, porque a gente falou, são vários designs que saem para o mercado de trabalho, dizer que, assim, isto é só um processo de formação. O grande profissional, a pessoa para o mercado de trabalho, só você vai poder construir isso dentro de você. Então, fica a dica. Os professores estão aí, mas o mercado precisa de gente que acredite. E você só vai ser bom se você acreditar em você mesmo. Elisa? Então, até já falaram aqui assim, vocês, né, não sonhem que vocês vão trabalhar na Disney. Não, pode sonhar sim. Pode sonhar sim. Porque é lógico que, né, é uma minoria, né, não é todo mundo... eu também queria, né, sei lá, ganhar na loteria sozinha. Mas a gente tem que ter sonhos também, né, e eu tive um aluno que ele, desde o primeiro dia, ele dizia assim, eu quero desenhar carros. E a gente olhava para ele meio que, né, pensava, né, tipo, tadinho, aqui no Brasil desenhar carro, né, é difícil. Mas vocês acreditam que ele... No último ano do curso dele, né, na verdade a graduação foram 4 anos, no último ano ele conseguiu passar, que a Volks, ela faz um concurso sempre para estágio. E ele foi um dos 3 classificados e ele ganhou um estágio na Volks e ele foi trabalhar na Volks. Maravilha. Então, assim... Ele realmente, primeiro dia de aula ele falou assim, eu quero desenhar carro, né? Primeiro dia de aula lá no primeiro ano, né? Então, é lógico, a gente tem que ter sonhos, né? Nem sempre é fácil, mas tem que acreditar e é bem o que o professor falou, né? A gente tem que ir atrás e fazer as coisas acontecer. Então, não pode desistir nunca. Certo. Professor Paulo? Eu acho que... Eu estava comentando sobre o portfólio ali, eu acho que o mais importante é fazer o portfólio e, como eu estava dizendo ali, você vai entrar nessas páginas, você vai se sentir um pouco intimidado, porque vai ter gente das maiores empresas do mundo nesses sites tipo Behance, tipo ArtStation, mas pense que nesse momento eles não são concorrentes a vagas que você concorre, né? Você está concorrendo a vagas provavelmente de início de carreira e tudo mais, e... A questão não é se você, eu sou muito bom em desenhar ou muito ruim em desenhar. A questão do desenho sempre foi se ele funciona, né? Ele tem que funcionar de acordo com a proposta, né? E quanto a sonho, tem que sonhar mesmo, né? O que a gente faz é a gente levantar e seguir em frente, né? O que eu tenho só a dizer é que tem que sonhar e tem que conseguir enxergar a realidade também, né? Tem que conseguir ver as oportunidades que às vezes a gente, por estar com um sonho tão alto, a gente às vezes menospreza o que está acontecendo ao redor, né? Eu acho que tem que ter o olho aberto para isso também. Muito bem. Eu estou muito feliz de vocês aqui, adorei o papo, agradeço, né, a todos a participação, vocês que estão nos acompanhando, né, agradeço estarem conosco aqui nesse momento. Teremos mais videocasts como esse aqui ao longo do ano.
teremos mais informações, mais trocas, e eu acho que o importante é isso, né? Ter essas trocas. E se você tiver alguma ideia de algum tema bacana, manda para a gente lá na tutoria, que a gente também pode pegar o seu tema e trazer aqui para uma próxima conversa. Muito obrigada.